Fala pessoal, eu venho trazer um esclarecimento aqui em questão de calibres permitidos e restritos sobre o decreto 11.615 do Estatuto do Desarmamento, que está sendo espalhado que 9 mm voltou a ser calibre restrito, 40, 45 e na verdade, pelo respaldo aqui do decreto, isso não tem cabimento algum. Porque se a gente vir aqui no artigo 11, que diz sobre as armas e munições de uso permitido e restrito ou proibido, aqui diz, por exemplo, artigo 11, são de uso permitido as armas de fogo e munições cujo uso seja autorizado a pessoas físicas e pessoas jurídicas especificadas em ato conjunto do Comando do Exército e da Polícia Federal. Uh, ou seja, o que o Comando do Exército e a Polícia Federal determinarem em ato conjunto vai sobrepor o que está aqui, mas o que está descrito aqui é algo genérico que pode ser alterado caso tenha algo ah, que seja liberado em conjunto com o Exército e a Polícia Federal. Então, aqui diz armas de fogo de porte, de repetição, ou seja, lever action ou pump, que é a alavanca ou seria a calibre 12 ou a Puma, né? Semiautomáticas cuja munição comum tenha na saída do cano de prova energia de até 300 libras-pé ou 407 joules. Uh, então, todas as armas que tiverem, por exemplo, o 9 mm, como aí a G2C, TS9 ou até a Brigade aí da Taurus, elas deveriam ser classificadas de formas diferentes, porque a G2C, por exemplo, como eu vou mostrar num outro vídeo aqui, se após o teste ela tiver menos de 407 joules, é uma arma de uso permitido e não de uso restrito. Porque o que está sendo usado em comparação aqui é uma tabela do Exército, que é a portaria 1222. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Onde tem aqui as tabelas de calibres restritos e permitidos, e aqui você tem os seus joules, né? Porém, isso daqui é um documento oficial do Exército que tem aqui a sua classificação como permitido, por exemplo, né? E não faz sentido utilizar parte de interesse de um documento, né? Então, esse documento ele deveria ser utilizado de seu inteiro teor, ou seja, é, aqui a tabela de energia, por exemplo, junto com a classificação, mas o que está sendo utilizado é só a energia, que só essa tabela, e está sendo ignorado isso daqui, mas isso daqui é um documento oficial que ainda está sendo válido, como vocês viram aqui. Acredito que isso aqui deva ser atualizado no futuro, mas por enquanto não foi. E aqui, como vocês podem ver, o 9 mm ele está sendo considerado aqui 629 joules. Porém, isso daqui esse teste foi feito numa arma específica de cano longo e não, por exemplo, numa G2C, que o cano é de 3 polegadas. Agora, se nós virmos aqui nesse canal aqui, ó, o Rancho Clube do Tiro, eles fizeram os testes aqui com a G2C, por exemplo. Então você pode ver aqui eles fazendo o disparo. Essa não é a G2C. Aqui. Eles fazendo o disparo com a G2C com munição NTA, como o próprio título do vídeo aqui diz. E depois, quando a gente vem aqui nessa tabela que eles forneceram, ó, a G2C, por exemplo, ó, nos 5 diferentes testes que eles fizeram, ela teve aqui uma média de 1028 pés, que se for pelos joule aqui, ó,
deu 392 joules. Então, a fórmula aqui você vai converter esse pés aqui para metros por segundo ao quadrado vezes metade da massa. Então, 120 gramas, por exemplo, daria 8 gramas, que dividido por 2 dá 4, e daria 4 vezes 300 e alguma coisa aqui ao quadrado, que daria esse valor, 392 joules. Então, 392 joules, de acordo com o nosso decreto aqui do nosso ministro Dino, está abaixo dos 407 joules. Sendo assim, a G2C é uma arma de uso permitido. Beleza? É isso aí, valeu.